Olá, família, tudo bem? Estou passando aqui para falar um pouquinho sobre um documento que foi enviado aí junto com os materiais, que é a nossa avaliação familiar. Vocês receberam aí essa avaliação. E aí eu vim falar brevemente aqui como é que vocês podem estar fazendo essas observações, de um jeito bem simples, mas que tem grande importância, tá bom? Então, ó, aqui nesse documento ele fala um pouquinho sobre a linguagem, aquisição de fonemas, vocabulário e formulação de frases. E aí, como que vocês podem estar observando e colocando aqui pra gente? Então, o desenvolvimento da fala, da oralidade. Então, lá no início do ano, ele não tinha o vocabulário, ele ainda não falava, pequenas palavras sem entendimento, e agora ele já conseguiu desenvolver essa fala. Vocês já conseguem entender o que ele está pedindo, o que ele está falando, como ele está se expressando. Ou não, ainda não desenvolveu. Também vocês podem estar colocando aí o que vocês observaram dentro desse desenvolvimento da fala. Se ele já está fazendo, formulando frases, então, quantas palavras dentro dessas frases, né? Se tá, duas palavras, 3 a 4 palavras, eles estão levantando hipóteses, dando ideias, questionando, pedindo, respondendo com mais clareza. Tudo isso que vocês estão observando na fala, vocês podem estar colocando aqui pra gente. E um ponto importante, que também sempre comentamos, é sobre a disfluência. Que muitas vezes nesse processo do desenvolvimento da fala, eles começam a gaguejar, né? E aí isso não é uma gagueira, isso é uma disfluência que faz parte do processo de desenvolvimento do próprio cérebro durante a fala, né? Durante esse desenvolvimento da fala. Então, se vocês estão observando isso também, né, para a gente poder orientá-los, como que vocês vão proceder, não se preocupem, isso também faz parte da idade deles, isso passa, né? Então, tudo que vocês tiverem observado, tem observado de fala, né, de vocabulário, de palavras, de som das letras, se ele consegue falar o nome dele, o nome dos familiares, o nome dos amigos na chamada, se ele consegue pronunciar as letras do nome. Então, isso tudo vocês podem estar colocando aqui para mim. Autonomia, rotina, desejos e habilidades, né? Então, se essa criança está cada vez mais independente, se ela já entende a rotina, se ela sabe, por exemplo, o horário que ela está acordando, que ela tem que fazer logo após acordar, se ela tem um horário para dormir, tomar banho, se alimentar, como que tá sendo essa rotina do desfraude, né? Crianças que ainda estão em desfraude, crianças que já foram desfraudadas, mas como que está a rotina em casa do banheiro, se ela pede, se não pede, se você tem ainda que oferecer, se ela já vai sozinha. Então, a rotina de guardar os brinquedos, de organizar o quarto, organizar a casa, ajudar, fazer as atividades de rotina da família. E independência, né? Se eles estão conseguindo, se eles querem comer sozinhos, se eles comem sozinhos, se eles querem se trocar sozinho, colocar o sapato, fazer qualquer atividade dentro de casa, as próprias atividades da escola propostas. Então, vocês podem estar colocando aqui pra gente também. Coordenação motora, equilíbrio, noção espacial, força, habilidades manuais. Isso é muito importante, porque a gente sabe que nessa idade eles são motor. Então, todas as atividades propostas são motoras, certo? Então, vamos lá. Então, equilíbrio, né? Essa criança está conseguindo andar, ela tá firme nas pernas, você sente que ela tem firmeza nas pernas, nos pés, ela levanta, ela baixa com agilidade, né? Ela tem força nos braços, ela carrega brinquedos, ela pega alguma coisa que para ela é pesado, ela arrasta, ela puxa, ela levanta, ela sobe, ela salta, ela pula, ela corre. Como que tá sendo esse desenvolvimento motor? O que vocês têm observado, né? Então, se ela sobe sozinha para ir ao banheiro, se ela desce, ela sobe no sofá, na cama, na cadeira, como que está sendo durante as atividades motoras. Então, eu coloco sempre para vocês a atividade de coordenação motora global, que trabalha todo o corpo, né? E aí, então, se ela tá conseguindo pular, saltar, se ela tá tendo noção de passar por dentro dos obstáculos, como que ela tá se desenvolvendo, que vocês têm observado. E muito importante também rever se elas estão pisando com o pé todo no chão, se elas estão andando na ponta do pé, como que isso também está sendo, desenvolvimento, passar aqui pra gente.
E também as habilidades manuais. Então, se a criança está tirando, colocando, empurrando, puxando, encaixando, se ela está desenhando, se ela usa a folha toda, se o traço é forte, se o traço ainda é fraco, se você observa que ela não tem muita força na mão, nos braços para fazer alguma atividade manual, né? Seja da rotina da casa, seja das atividades propostas da escola. O que vocês têm observado, né? Então, você vê que eu mando muita atividade de motricidade fina, de colagem, de pintura, de rasgar papel, de encaixar, para que elas possam estar se desenvolvendo para a próxima fase. E aí vocês podem também estar colocando o que vocês estão observando durante todo esse processo. A resolução de problemas e situações cotidianas de raciocínio lógico. Então, essa criança, ela consegue resolver um problema, então se ela não consegue encaixar, ela vai atrás dessa solução, né? Ela tá seguindo os caminhos para encontrar a solução daquele problema, daquela questão que para ela naquele momento está sendo difícil, ou ela ainda não entendeu, e aí ela vai buscar esse caminho de alguma forma, né? Vocês veem que durante as atividades eu coloco muito seriação, sequenciação. Ela tá conseguindo fazer essas atividades de sequência das cores, dos números, das formas. Ela ainda não está com dificuldade. O que vocês têm observado, né, durante a rotina também da família? Então, se ela não consegue pegar um determinado objeto, ela pensa o que ela tem que fazer ou ela só pede, né? Precisamos estar atentos a isso. Ela consegue resolver uma situação, um problema dentro da brincadeira dela ali, da rotina diária? E raciocínio lógico, né, também faz parte disso. Então, se ela consegue resolver problemas, isso também é raciocínio lógico. Ela está pensando uma forma de conseguir algo, de conseguir fazer algo, de realizar algo. Então, vocês podem estar colocando aqui para mim também na rotina. E aqui embaixo, comentários, sugestões e observações. Então, se vocês têm algumas sugestões para ajudar numa determinada área que você percebe que a criança não está ainda alcançando, vocês podem colocar aqui qualquer comentário sobre as aulas, vídeos, atividades e observações também, fiquem à vontade. Esse relatório é um relatório bem simples, não tem técnica, não tem método, é apenas uma observação de pais para filhos. Então, o que vocês têm observado aí como pais? O que vocês acharam legal que ela desenvolveu durante a aula ou que ela desenvolveu durante o convívio familiar aí com vocês? De fala, de comportamento, de ações, de corpo, de movimento de corpo. O que vocês viam que ela não sabia fazer, que ela sabe? Ela tá comendo sozinha, ela tá colocando, ela mexe, ela faz as receitas, ela ajuda a limpar, ela ajuda a varrer, qualquer tipo de desenvolvimento que vocês tenham observado como pais, como família, vocês podem estar colocando aqui de uma forma bem simples para a gente poder estar ajudando aí nessa avaliação do desenvolvimento dos nossos alunos, certo? Então, a única sugestão que eu vou dar aqui hoje é que para fazermos essas avaliações, nós precisamos estar presentes e não estamos nesse momento, né? Atípico aí que nós estamos passando. Então, eu vou pedir para vocês que pelo menos uma aula na semana vocês gravem um período curto, não precisa ser a aula toda ou um momento muito comprido, mas algo curto para que eu possa estar avaliando aquela atividade, seja do raciocínio lógico, da sequência, seriação, da contagem, da oralidade, da linguagem, ou do movimento corporal, o movimento da motricidade fina. O que vocês escolhem por semana uma atividade para trabalhar, que trabalha, por exemplo, cada área dessa. Então, na primeira semana eu vou pegar uma aula de linguagem, na segunda eu vou pegar uma de matemática, na terceira eu vou pegar uma de movimento, na quarta eu vou pegar uma de motricidade fina, enfim. Vocês podem se organizar do jeito de vocês aí, da rotina da casa. E aí, tá gravando um pouquinho dessa aula pra eu estar fazendo essa avaliação, pra estar nos ajudando, tá bom? Essa é a sugestão aí que eu coloco aí pra gente fazer nesse próximo mês. Então, tentar gravar uma aula, tirar fotos e qualquer observaçãozinha na hora da atividade, manda um recadinho aí no WhatsApp pra escola pra gente poder estar trocando, fazendo essa troca, legal? E também os pais que ainda não enviaram os materiais realizados em casa, tragam aqui para a escola. Os pais que ainda não foram retirar os materiais também podem combinar com a escola um horário para retirarem. Quem já quiser também trazer qualquer observação aí numa folha de papel,
pode fazer essa observação aí numa folha de papel, assina, coloca a data e põe lá no saquinho ainda dos materiais que estão enviando aqui para casa, tá bom? Então, qualquer dúvida fico à disposição e fiquem à vontade para fazer esse relatório de uma forma bem simples, bem à vontade e com bastante coração, porque pais conseguem observar muito melhor. Então, vamos lá e a gente vai se falando. Obrigada, até logo!